Olá, boa noite. Eu me chamo Kedna e é um prazer estar apresentando a primeira live do Voz da Estonia. Hoje temos um tema muito importante, que é sobre o direito da pessoa com deficiência. Para falar sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito importante e especialista nesse tema. Ela é a doutora Fernanda Feitosa. Estou acompanhando aqui que ela ainda não entrou. Mas enquanto isso, vamos papeando aqui. Estava morrendo de saudade de apresentar lives. É um projeto novo aqui dentro do Voz da Estonia. Falando sobre alguns temas. Principalmente esses temas que a gente tem tratado já há algum tempinho aqui no Voz da Estonia, sobre esses PLs que está aí em tramitação na Câmara, que damos entrada. Então, fiquem à vontade e bem-vindos. Bem-vindo, Roberto. Morrendo de saudade de você, tá? Oi, Tássia, tudo bem com você? Roberta, manda aí suas dúvidas sobre o direito da pessoa com deficiência. Já quero saber dúvidas. O que vocês querem saber? O que vocês... Olha, a doutora Fernanda, ela já chegou por aqui e eu vou convidá-la para o nosso bate-papo, tá ok? Boa noite. Ele tá agitado. Já aceitei seu convite aqui, tá, doutora? Enquanto isso, vamos tomar um chazinho aqui. Boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem, Kedna? Tá me ouvindo bem? Estou sim. Primeiro gostaria de agradecer, é uma honra tê-la conosco, ter aceitado o nosso convite. É a nossa primeira live aqui no Voz da Estonia. Que maravilha! É um projeto novo aqui dentro do Voz da Estonia. Atualmente nós estamos com outros projetos como podcast, temos o podcast também, mas também não dava para tratar, tem muitos temas para estar falando. E vamos fazer live. E aí deu certo e foi de cara a doutora Fernanda. Então, eu gostaria de que a senhora se apresentasse. Eu sei que já é uma grande especialista, que nós já temos um case de sucesso aí. Daqui a pouco a gente comenta sobre. Mas, por favor, comente um pouco sobre sua especialização, sobre um pouco, pode entrar na sua vida. Fique à vontade, a casa é sua. Ok, muito obrigada. Me sinto extremamente honrada de saber que sou a primeira a estar fazendo essa live, com certeza que é a primeira de muitas, né? Porque eu já vejo o Voz da Distonia atuando bastante na rede social, bastante engajamento, né? Então, com certeza vai ter outras lives e esse canal vai crescer cada vez mais, tenho certeza. Então, quero agradecer a você, agradecer a Tássia pela oportunidade, né, de estar aqui. O senhora, você já pode tirar, pode me chamar de você, tá tudo ótimo. Tá? Combinado. Esse senhora fica muito envelhecido para mim, eu tô muito jovem. Mas brincadeiras à parte, né? Eu costumo dizer que a defesa dos direitos da pessoa com deficiência realmente me encontrou. Foi um propósito que Deus, né, colocou na minha vida através do meu filho. Porque antes do nascimento do meu filho, eu pouco ou quase nada sabia sobre autismo, ou sobre deficiência, ou sobre doenças raras. Pouco ou nada sabia. E não convivia também na escola, nas pracinhas, nos shoppings. Não convivia, não se via, pelo menos não na minha realidade. E isso me fez refletir muito depois do nascimento do Rafa, né? Da exclusão social realmente. E o preconceito que a sociedade tem hoje é fruto disso, né? Da falta de convivência, da falta de conhecimento, né? E a partir disso eu busquei o conhecimento jurídico, né? Por conta da realidade do meu filho, do Rafael, tem paralisia cerebral e autismo, além de epilepsia também. Então eu precisei estudar, eu precisei entender um pouquinho mais sobre essa realidade. E do que eu estudava, eu comecei a buscar os direitos do meu filho, saí de um emprego tradicional e resolvi advogar.
para ter condições de cuidar do meu filho e, ao mesmo tempo, exercer a minha vida profissional. E com isso eu conheci várias mães que eram uma situação parecida com a minha, que precisava de ajuda, que tinha seus direitos negados. Elas queriam saber como eu tinha conseguido com o Rafael. E de forma muito natural, muito orgânica mesmo, eu comecei a advogar para essas mães. E foi daí que realmente surgiu o Fernando Feitosa Advogados, né? Hoje já escritório bem consolidado, né? Aqui no Distrito Federal e tenho uma alegria enorme de ajudar cada família. Assim, me alegro muito, faz parte do meu propósito realmente ajudar, né, essas famílias a alcançar seus direitos. Então, é um pouquinho da minha história é isso. Parte de cursos, especializações, né? Tenho, inclusive está lá na bio, no Instagram, nos destaques, né? E tenho aí cursos de mestrado, pós-graduação, enfim. Mas a minha maior experiência é de fazer a mesma coisa todos os dias, que é Que defender legal. as pessoas com deficiência. Não, eu já estou bem encantada porque, além de trazer o seu conhecimento, de nos enriquecer com o seu conhecimento, ainda trouxe uma história que é bem o que a gente convive, né? Que é com pessoas com deficiência, com pessoas raras, com pessoas de luta, com mães, com pacientes e cuidadores assim como a gente já tem uma conexão bem aqui, bem no começo da nossa live. Eu acredito que a maioria do pessoal que está assistindo, que vai assistir posteriormente, já começa a se identificar com você daí. É muito interessante conhecer um pouco mais da sua história. Mas vamos falar um pouquinho voltado para o direito. Eu gostaria que você explanasse um pouquinho sobre o direito da pessoa com deficiência. Sim. Eu até separei também alguns apontamentos, né, para estar falando aqui na live, mas eu vou procurar ser bastante, assim, autêntica mesmo na minha fala, não seguir muito também o script, porque acho que fica mais natural. Mas, assim, falar de direito da pessoa com deficiência é uma coisa recente na nossa história, porque até pouco tempo atrás, como eu tinha dito, as pessoas com deficiência elas ficavam isoladas do ambiente social. Então era muito comum que uma pessoa autista ou uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com alguma síndrome rara, ela ficasse, exemplo, num hospital psiquiátrico, ou ela ficasse em casa, mas ela não tivesse acesso aos equipamentos públicos, elas não tinham direito a ir para a escola, ou no máximo ali uma escola para pessoas com deficiência, né, que tinha nomes bem feios, realmente bem, nomes que por si só eram abusivos, como alienados mentais, enfim, e outras terminologias ultrapassadas. E aí não se convivia. Então, o direito mesmo, o direito veio realmente de da década de 80. Então, que se começou a falar realmente em direitos, né? E a nossa lei brasileira de inclusão, ela é de 2015. Então, ela demorou muito tempo para ser aprovada e realmente falar sobre os direitos. Então, os direitos que a pessoa com deficiência tem são muito parecidos com os direitos fundamentais que as pessoas, no geral, têm. Justamente porque são pessoas com deficiência. Mas a palavra pessoa, ela precisa vir em primeiro lugar, porque tem a dignidade inerente ao ser humano, né? Então, a gente, por exemplo, na Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem o direito à igualdade e à não discriminação. É o primeiro direito elencado na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, né? Que foi uma lei histórica aqui para o Brasil. E bem E recente, né? Porque quase 10 anos, né? É bem recente. vai fazer 10 anos, exatamente no dia 6 de julho. Olha aí, uma boa oportunidade de a gente fazer um post comemorativo, viu, É isso Kedna? 10 aí. anos da 10, vamos fazer LBI. logo. Já vamos fazer já. Tem próxima live já marcada, né, gente? Próximo, já deixei a deixa. Maravilha, maravilha, muito bom. E muito a avançar, né? Porque quando a gente fala em igualdade e não discriminação, por exemplo, eu passei, como mãe, advogada, consciente dos direitos do meu filho, eu passei várias violações do direito do meu filho à educação esse ano, na hora de acessar uma escola, ter acesso a uma escola.
A gente peregrinou algumas instituições até encontrar uma que realmente fosse atender o nosso filho da forma como ele precisa, né? E isso é discriminação. Isso é, por mais que botem maquiagem, não é apenas para tentar, né? É que a gente não consegue atender o seu filho. Por isso que a gente não vai receber ele aqui, porque a gente não tem o equipamento que ele precisa. Bom, não tem nem vai ter, né? Pelo visto, porque tá a oportunidade de bater na porta e vocês estão negando a matrícula. Então, é discriminação, sim. Direito também à saúde, à habilitação e reabilitação. É um direito previsto na LBI. Então, por exemplo, no caso da criança que já nasce com deficiência, ela vai ter direito a uma habilitação. Ela vai precisar de terapia, por exemplo, para conseguir andar, ou pelo menos com suporte, ou até mesmo com um andador, né? Ou com algum tipo de suporte. Ela vai precisar aprender a falar aquilo que é tão natural para uma criança de 1 ano, 2 anos. Às vezes, uma pessoa com deficiência, com o suporte, ela consegue com 5, 6, 7 anos, até na adolescência. Algumas não vão falar de forma oral, mas vão falar com a comunicação alternativa e aumentativa, que também é uma comunicação, ou vão falar em Libras, e assim por diante, né? Então, existe essa previsão também na lei. E aí por diante, né? A gente tem direito à educação, que eu já falei, direito ao trabalho, que é algo super, super Importante. importante. Fala, Sim. doutora, desculpa te interromper. Uhum. Fala um pouquinho sobre quais são os principais direitos da pessoa com deficiência. Nesse contexto que eu estava mostrando, né, que na verdade das pessoas em geral existe esse direito da saúde, educação, moradia, mas existe um olhar especial para a pessoa com deficiência e a sua família, porque entende-se, a legislação entende que a pessoa com deficiência ela não está isolada no mundo, ela está dentro de um contexto familiar. E geralmente é a família que é o maior suporte para essa pessoa com deficiência. O Estado muitas vezes está omisso, não tem condições de atender, né, como deveria, mas a família é que está ali, realmente, dia e noite cuidando. Então, os direitos acabam envolvendo a família, né? Então, por exemplo, quando se fala em assistência social, que é um direito previsto para todos os cidadãos brasileiros, mas de uma forma especial para a pessoa com deficiência, porque entende-se que existe um grau de vulnerabilidade muito maior, principalmente quando, além da deficiência, tem a hipossuficiência econômica, aquela pessoa que ofere ali uma quantidade X de renda, uma quantidade considerada de hipossuficiência financeira, né? Então, existe o direito também ao transporte, à mobilidade, que é um direito, como eu disse, de todos os cidadãos, mas quando vem a pessoa com deficiência, aí ela tem direito, muitas vezes, à gratuidade nos transportes, né, interurbanos, interestaduais, direito àqueles 80% de desconto nas passagens aéreas para o acompanhante, né? Isso facilita o quê? Lazer, cultura. Gente, lazer é direito. Então, levar o seu filho para passear é parte do direito dele, não é nenhum privilégio. Ai, mas o seu filho não tem condição de estar aqui nesse parquinho. Ele tem, se houver as adaptações razoáveis, ele tem condição sim de estar nesse parquinho, de estar nesse playground, de ter acesso a um lazer, tá bom? Então, são direitos específicos dentro de direitos gerais. Então, o direito à saúde, como eu disse, é de todos, mas a pessoa com deficiência ela tem que ter prioridade no atendimento, né? Ela precisa ter prioridade, inclusive, nas políticas públicas do Estado, na destinação de recursos para a saúde e para a educação. Então, a pessoa com deficiência está no topo da lista de prioridades, né? Então, é nesse contexto que os direitos eles são previstos, né, para a pessoa com Justamente deficiência. para trazer mais qualidade de vida, tanto para a pessoa como para a própria família, né? Sim, Do paciente, correto? sim, com certeza. Direitos trabalhistas também, né, para as famílias, por exemplo, uma coisa que a gente cita muito, né, a questão das adaptações na jornada de trabalho de quem é pai, mãe ou cuidador de pessoa com deficiência. As empresas precisam, independente de lei, começar a ter boas práticas, né? De conversar com esse cuidador, de flexibilizar, às vezes, o horário de entrada, o horário de saída, com base num relatório médico dessa criança, desse dependente.
porque isso no serviço público já existe, o direito à redução, inclusive, da jornada de trabalho para poder cuidar do dependente com deficiência, mas na seara privada a gente ainda não tem lei para isso. Então, tem muito a avançar ainda, Kedna, muito Nossa, a... fazer o exemplo de uma empresa que eles pagam como se fosse um auxílio creche, só que é um valor bem maior. Ele vai além do auxílio creche, tem direito ao auxílio creche, e não importa a idade do dependente. Se ele for um dependente que tem deficiência, a empresa paga ali, tipo, uns mais de 1.000 e pouquinho ali, como um benefício para o trabalhador, para o colaborador, no caso, para ajudar na ajuda de custo ali, de despesa, porque tem muita despesa, tem muitas coisas que são particulares, não são, ou o convênio não cobre, ou o SUS não atende, algo do tipo. Eu achei uma iniciativa muito bacana. Não é uma obrigação, no caso, não vem obrigação, mas eles colocam isso no ACT da empresa. Eu achei bem interessante. Já vi umas 2 empresas assim que trabalham muito dessa forma. Muito bom. E como faz para garantir esses direitos? Então, a parte boa vem aí, viu? A gente fala que tem, mas assim, como faz para garantir eles? Então, para garantir esses direitos, né? Os direitos eles estão aí positivados, estão na lei, né? Isso já é um passo importante, porque as leis, na verdade, elas reconhecem os direitos, né? Isso a gente entende que esses direitos eles sempre existiram para essas pessoas, mas só de uma forma razoavelmente recente, né? É que eles foram considerados o quê? Positivados, aí reconhecidos pela nossa legislação. E agora vem o desafio da efetivação, realmente, né? Que é esses direitos saírem do papel e acontecerem na prática. E a única forma disso acontecer, como qualquer direito, na verdade, é lutando todos os dias pela efetivação, pelo reconhecimento. Trabalho de formiguinha, é conversar com a sua família, conversar com seus vizinhos, se engajar numa associação, numa ONG, por exemplo, procura na sua cidade as instituições que trabalham com a divulgação mesmo dos direitos, né? E não só dos direitos, a divulgação mesmo de como é a vida de uma pessoa com deficiência. Porque eu acho que a maior parte do preconceito que a gente vive na sociedade é a falta de convivência. Porque quando você convive com uma pessoa com deficiência, você começa a ver que ela não é errada, ela é diferente. Só isso. Né? Ou seja, ela está no lugar errado. Não, ela só é diferente, ela só precisa de formas diferentes de ser inserido. E ser diferente é natural do ser humano. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém tem as mesmas habilidades que os outros, sabe? Isso é bom para a comunidade, né, considerada neurotípica, como também para os neuroatípicos, né? É bom para os dois lados essa convivência. Então, a forma de realmente fazer acontecer participação legislativa, isso é uma coisa que o brasileiro não tem, geralmente, mas que, graças a Deus, na nossa comunidade, né, de famílias atípicas, a gente tem bastante. As mães, os pais e os familiares são muito engajados quando se trata de projetos de lei, medidas judiciais, né? A gente teve aquele caso emblemático, né? Não tem como não mencionar do rol taxativo versus rol exemplificativo. Acho que o STJ nunca teve tanto na mídia como em 2022. Até eu acompanhei. Sim, esse assunto, todo mundo sabia desse assunto. Por quê? Porque as mães, principalmente as mães, mas também familiares em geral, estavam ali engajados na rede social. E é isso que a gente tem que fazer também com a distonia, por exemplo. É trazer visibilidade, unir as famílias, estar lá no parlamento cobrando, por exemplo, a realização de audiência pública sobre a distonia, sobre as deficiências em geral, para que esse assunto tenha visibilidade e tenha reconhecimento. Então, é o engajamento político-social que a gente precisa. É algo que eu comento bastante, assim, entre grupos e pacientes, pessoas que eu conheço, que não... A gente tem meu cachorro tá latindo aqui.
quer participar da live. É participativo ele é participativo. Não, eu sempre dou o exemplo do autismo. O pessoal do autismo, como que eles conseguiram tanto direito? Se você vai num shopping, eu vejo em vários shoppings, tem um local, uma sala exclusiva, que tem a questão do som, que é todos para eles, então tem inibidor de som, tem vaga em estacionamento, tem mais vagas hoje em dia, não é que tem muitas, mas tem mais vagas para pessoas que têm autismo. A gente tem que usar desse exemplo, que é um exemplo positivo, e pegar para a gente e como que eles conseguiram? Eles foram atrás. Eles fizeram campanhas, se uniram e foram atrás dos direitos deles. Simples assim. Eu acredito que é o mesmo que deve acontecer com a distonia. Porque que a distonia está há tanto tempo aí lutando. Eu sei que tem avançado ultimamente, até avançado bem nos últimos, acho que um ano e pouco. Mas eu acredito que ainda falta um pouquinho para fazer isso acontecer. Eu queria falar um pouquinho sobre tratamentos. E aproveitar que entrou no assunto aí do rol taxativo, que aconteceu ano passado, que teve vários casos aí que aconteceu isso e foi tema lá do STJ, que eu assisti altas teses daquela. Nossa, era maravilhoso assistir. Eu queria saber quais são os tratamentos de saúde que são garantidos por lei para as pessoas com deficiência. Sim, é uma pergunta bem interessante, porque, mais uma vez, a gente tem a lei e a gente tem a efetividade da lei, né? E a gente tem os interesses dos grupos sociais ali em choque no Poder Judiciário, né? Quando a gente fala de tratamento para pessoas com deficiência, né? A gente fala geralmente de tratamentos por prazo indeterminado. Por mais que a pessoa tenha alta de determinados tratamentos, né? Determinadas medicações, geralmente ela vai demandar algum tipo de tratamento ao longo da vida, né? Então, a gente tem uma dificuldade, né? Sendo bem transparente aqui, em termos econômicos, né? Assim, a gente vê o interesse econômico muitas vezes sobrepujando o interesse e o direito à saúde, né? A gente tem uma luta muito nítida. Essa questão do rol taxativo versus o exemplificativo, você podia trocar, sabe pelo quê? Interesse financeiro versus acesso à saúde. Pronto, falei. Joguei a bomba aqui. Que é verdade, isso é verdade. Interesse econômico versus o acesso à saúde. Simples assim. Porque quem estava advogando, como eu, pelo rol exemplificativo, queria uma legislação aberta que possibilitasse pessoas com deficiência, pessoas com câncer, com síndromes raras, pessoas com doenças crônicas, enfim, pessoas com condições de saúde especiais tivessem acesso aos melhores tratamentos possíveis para a sua condição, né? E já quem estava no rol taxativo estava com uma visão muito mais só do econômico. Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, mas a gente vê que, por exemplo, os planos de saúde tiveram recordes aí de arrecadação, né? Então, assim, eles estão sempre chorando miséria, que estão falindo, que estão quebrando, que está com muita despesa. E quando todos os anos é publicado o balanço financeiro, que eles são obrigados a publicar, são bilhões e bilhões de lucro, né? Então, assim, existe uma incoerência muito grande. Então, em relação ao direito aos tratamentos, a gente tem hoje a lei do rol exemplificativo, que é a lei 14.454 de 2022, que é um grande exemplo da força da mobilização social, né? Que foi fruto dessa mobilização de mães e de famílias ali no parlamento e aprovou em tempo recorde essa lei, né? Foram poucas semanas e ela determina o quê? Que existe o rol do INSS? Existe, mas esse rol ele é uma base mínima de cobertura, por exemplo, pelos planos de saúde. Não falei ainda do SUS, né? Mas em termos de plano de saúde, que a gente tem mais de 50 milhões de usuários no Brasil, 53 milhões de usuários no Brasil, eles são obrigados a observar o rol do INSS. Porém, se o tratamento estiver fora do rol do INSS,
eles são obrigados também a custear desde que exista comprovação da eficácia desse tratamento à luz das ciências da saúde, com evidências científicas e plano terapêutico, ou seja, prescrição médica, né? Dando um exemplo aqui no caso da paralisia cerebral, o PED Suite, eu falo muito, eu acho que eu sou uma das poucas advogadas que fala do PED Suite e do Tera Suite. Por quê? Porque existe uma luta ferrenha para fazer esse tratamento não ser aceito no Poder Judiciário ou no rol do INSS. E é um tratamento assim de ponta, com alta tecnologia, utiliza vestimentas terapêuticas, que inclusive já foram utilizadas para os astronautas, quando eles voltam das missões, que eles têm perda muscular e óssea, eles usam a vestimenta, então jamais colocariam uma vestimenta terapêutica que não tenha evidência científica para ser usado na reabilitação dos astronautas. Então, pegou-se essa tecnologia dessas vestimentas, das spiders, enfim, de todo o equipamento do Pad Suite e se trouxe isso para a pessoa com paralisia, com síndrome de Down, com questões motoras, né? E os resultados são impressionantes. Crianças que têm luxações de quadril, deformidades, posturas erradas que causam dor, elas podem ter um alinhamento do corpo delas, elas podem ter um fortalecimento muscular impressionante com essa terapia. E aí, o que acontece? Não está no rol DNS. Então, fica essa guerra, mas o melhor para o paciente realmente é o que está prescrito pelo médico e tem evidências científicas. Então, o direito é esse, o direito ao tratamento de qualidade. Não é o tratamento que o plano quer dar, né? É o tratamento de qualidade. Perfeito. Muito bem claro a sua explicação. Vou até dar um spoiler aqui, né? Não, sem querer dar um spoiler, mas já soltando um spoiler. Foi um assunto do podcast que eu gravei no final de semana, que logo mais temos. A gente entra um pouquinho falando sobre paralisia cerebral, da qualidade de vida, dos tratamentos que tem. Puxando um pouquinho aí. Só deixando o spoiler. E o que fazer quando o plano de saúde nega um tratamento essencial ou até mesmo cancela? Sim, vou falar. E vou também falar uma pontinha do SUS, né? Porque assim, a gente sabe que muitos dependem realmente do SUS. E realmente existem direitos também que são violados no contexto do SUS, né? Mas o que fazer? Infelizmente, tá pior, assim, é uma escadinha, né? Quando você depende integralmente do SUS, é muito complicado. Quando você tem um plano de saúde, melhora um pouquinho, mas ainda é muito complicado. E acaba que só está melhor quem consegue pagar totalmente particular, que é uma minoria ínfima da população. Que aí consegue acessar... A Tássia comentou aqui, ó. A Tássia disse que quer procurar a doutora Fernanda. Meu Deus. Ganhei uma fã de carteirinha. Uma fã de peso, viu? Que é Tássia Arrasa, maravilhosa. Então, o que fazer, né? Bom, uma das coisas que eu sempre oriento quando me procuram é fazer a denúncia na INSS, né? Parece que às vezes não vai dar em nada, às vezes não dá. Mas é importante fazer porque fica um registro contra a operadora. Quanto mais registros, é que nem fazer boletim de ocorrência na delegacia, gente, a ANS, é como se fosse uma delegacia, tá bom? Quanto mais registro aquele plano de saúde tiver, ela piora os scores dela ali dentro da ANS. Então, isso gera mais sanções, mais fiscalização e até punições, como multas, né? Essas multas, elas vão para a própria ANS, não vai para o beneficiário. Mas, de qualquer forma, dá uns beliscões, assim, vamos dizer, para que o plano de saúde procure melhorar, né? Então, sempre faça denúncia. Não vai dar em nada? Talvez dê, talvez não dê. Mas você precisa fazer o quê? A luta que eu mencionei, a luta diária da gente. E, em segundo lugar, é a questão da ação judicial, né? E aí, já até antecipando a outra pergunta, quais órgãos, né, que oferecem suporte jurídico, você pode procurar a Defensoria Pública se você tiver a condição da hipossuficiência. Como é isso? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, salvo engano, é até 3 salários mínimos de renda. Não tenho certeza.
até 3 salários mínimos de renda, aí é aceito pelo atendimento da Defensoria Pública. Porém, quando você escolhe um advogado, né, particular, você tem geralmente uma celeridade maior no atendimento do seu caso. E uma coisa que eu gosto sempre de alertar, gente, não vai no Ministério Público levar o seu caso individual, que não vai dar em nada. O Ministério Público, ele trata de ações coletivas. Então, exemplo, essa situação que teve dos cancelamentos em massa dos planos de saúde, né, que foi o ano passado, mais ou menos nessa época do ano passado, começou a cancelar milhares e milhares de contratos de pessoas com deficiência. E isso se tornou causa coletiva. E aí isso entrou para o Poder Judiciário com o Ministério Público atuando. Mas quando é uma causa individual sua, não adianta você ir no Ministério Público. Você pode ir na Defensoria Pública, que vai ter um advogado público, ou você procura o advogado particular, de preferência o especialista no direito da saúde, porque tem muita coisa que o advogado generalista ou de outras áreas ele não sabe, ele não tem esse conhecimento e ele pode levar o seu processo para um desfecho negativo por falta de conhecimento, tá bom? Então, esse pedido ele vem com liminar e danos morais, geralmente. Então, liminar para fazer você acessar o tratamento bem rápido, a gente mostrar a urgência desse tratamento, e danos morais porque entende que a negativa desse tratamento causa dano moral, causa dano à dignidade desse ser humano, tá? Então é isso. Perfeito, bem, bem claro. Vamos falar sobre um pouco sobre discriminação. Já até citamos lá no início, né, de uma forma geral, mas onde denunciar esses casos por falta de acessibilidade? Eu acredito que é bem amplo, né? Falar sobre o direito apesar de ser tão recente, porque 10 anos, a gente falar assim, é bem recente. Tem uma lei de direito das pessoas com deficiência, é bem recente, mas é bem amplo o tema. É tanto que entra o direito à saúde, entra o direito previdenciário, porque a gente já entra pincela um pouquinho ali, mas assim, falando um pouquinho sobre a questão da acessibilidade, discriminação, onde denuncia a pessoa que sofre discriminação, como faz? Então, se for realmente discriminação, sempre faça boletim de ocorrência. Então, aconteceu situação de discriminação numa escola, aconteceu num restaurante, aconteceu num shopping center, aconteceu, enfim, no aeroporto, é muito comum, né? No aeroporto, ali naquela questão do embarque e desembarque, as pessoas hoje filmam tudo, né? Filma mesmo, sabe? Depois só toma cuidado com a divulgação dessas imagens, para você também não incorrer em crimes também, né? De divulgação de imagem não autorizada e tudo mais, né? Então, mas sempre faça o boletim de ocorrência, procure gravar áudio ou fazer um vídeo daquela situação. Procure anotar o nome de testemunhas, de pessoas que viram o que aconteceu, anota o nome, o telefone, já pergunta se essa pessoa pode, de repente, ser uma testemunha daquela situação, tá bom? Se for uma situação individual do seu filho, não cabe Ministério Público, mais uma vez. Você vai procurar ou a Defensoria Pública ou o advogado especialista. E aí você tem a possibilidade de entrar com uma ação criminal e civil. A criminal é porque a gente tem o artigo do Código Penal que fala da discriminação com previsão de reclusão e multa. Ainda que a pessoa não venha a ficar efetivamente presa, ela vai ter que prestar serviço à sociedade, penas alternativas, que já tem um caráter punitivo pedagógico, como eu vejo, né? Se eu botar a mão no bolso, ter que pagar ali, ou ter que prestar serviço na sociedade, isso já vai fazer ela refletir, não é verdade? E o processo civil é para uma indenização mesmo, uma indenização moral, né? Você vai receber por conta desse agravo. Então, essas são as medidas. Agora, a acessibilidade em termos de arquitetura, né? Falta de rampas, falta de elevadores. Gente, é muito humilhante, assim, é muito humilhante mesmo essa palavra, né? Uma pessoa cadeirante chegar no equipamento público e não ter uma rampa, as pessoas terem que segurar ali ela pelas pernas, pelo braço, poder levantar. A gente viu, eu vi até a senadora Mara Gabrilli, que é uma senadora
reconhecida, né? Uma mulher importante, que chegou em um determinado local e aí ela viu que realmente não tinha rampa, não tinha elevador, e lá vai as pessoas puxando ela pela cadeira, e aí ela faz um vídeo falando sobre isso. Então, se não tem acessibilidade, aí você também pode falar com a Secretaria de Mobilidade, da parte urbana do seu município, tá? Fazer ele abrir uma denúncia. Aí sim, o Ministério Público é interessante, porque é algo coletivo, equipamentos públicos, né, de acessibilidade. Então é isso, assim, não se Dá uma calar. dica para vocês: embarque. É bom, viu? Gente, eu uso, viu? É a melhor parte acho que dos direitos assim que eu mais uso. Passa assim, sem muito problema, é do embarque. Nossa, aí o pessoal, às vezes viaja assim, o pessoal trabalha, aí eu vou, minha filhinha de prioridade. Aí o pessoal que foi assim, não posso ficar muito tempo nessa fila aí, não. Essa fila tá imensa. Aí eles, a Ked, né, ela já vai chegar logo nos últimos minutos. Eu falei assim, porque vou ficar um tempão na fila. Não vai um tempão, pra fila de prioridade ali. Aí eu passo, vou direto. Essa dá certo comigo, graças a Deus, nunca deu errado, não. Mas já tem casos, né, de pessoas que têm discriminação com embarque, desembarque. Sim. Até por conta. No meu caso, até que não, por conta que ainda eu consigo me locomover sem problema. Tô fazendo. Meu tratamento deu super certo. Então, eu ganhei muita qualidade de vida com o tratamento. Então, eu não tenho problema nenhum, não tenho necessidade de solicitar a ajuda de outras pessoas, porque tem pessoas que solicitam, né, o atendimento especial. Eu, no caso, eu nem solicito nada. Sim. Ah, vamos lá. Pessoal, quem quiser deixar pergunta, pode ir deixando pergunta que eu tô acompanhando, tá bom? O chatzinho. E aí a gente faz. Acho que daqui uns 15 minutos para as 8 a gente faz. Em 5 minutos, na verdade. Qual a melhor forma de garantir que uma pessoa com deficiência tenha seus direitos respeitados no dia a dia? Bem que Realmente o trabalho de formiguinha que eu falo, né? É a nossa participação no dia a dia. Então, procurar primeiro ter o conhecimento, né? Conhecer realmente sobre as deficiências, sobre as dificuldades, né? As limitações, sobre os tratamentos disponíveis, sobre os direitos que precisam ser efetivados. Então, primeiramente, o conhecimento é o número um. Segundo, participação social. Então, assim, procura, como eu disse, se associar com alguma ONG, alguma entidade que trabalha com essa temática. Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, além do Vozes da Distonia, que, né, tem esse Instagram super engajado, é uma sigla, mas, enfim, eles trabalham com pessoas com todos os tipos de deficiência intelectual, motora, e eles têm um trabalho incrível, né? Vale muito a pena conhecer. Procurem aqui no Instagram Ampare DF, vocês vão gostar muito. A própria OAB, né, a qual eu sou parte da comissão, a OAB tem suas comissões temáticas que são muito atuantes. Então, procure saber quais são as comissões de pessoa com deficiência, de pessoa autista, enfim, procure conhecer, procure se engajar, porque essas comissões não são exclusivas de advogados. A gente tem várias pessoas da sociedade civil que não são advogados e que são membros da nossa comissão, participam das reuniões, trazem temáticas interessantes, a gente debate e a gente leva isso, se for o caso, para a diretoria, né, superior da OAB. Então, procura conhecer. A gente tem também, em relação ao autismo, a gente tem o MOAB, que é um movimento, né, do Orgulho Autista, que também é uma instituição bastante engajada no Brasil todo, e assim por diante. Então, a participação social, engajamento com outras famílias atípicas, né? Então, procurar não ficar sozinho, procurar estar sempre junto, em contato com outras famílias, né, para poder a gente somar forças, e a conscientização social, que é o trabalho de formiguinha, que é ali no dia a dia você falar com a família do coleguinho da escola, falar com a professora, falar com a diretora da escola. Não deixe de marcar reunião para conversar sobre as adaptações razoáveis que seu filho precisa na escola,
porque é justamente nesses momentos de diálogo que a escola vai aprender um pouco mais sobre o que é ser inclusiva. As escolas não sabem o que é isso. Eu digo para vocês, elas não sabem o que é inclusão. Elas não sabem, não sabem. Muitas têm boa intenção. As melhores ainda estão muito longe do que deveria ser, né? É sério mesmo que eu estou falando. Então, não deixe de fazer reuniões. Teve um problema na escola? Marca reunião. Teve um problema? Marca reunião. Chama a professora, chama a diretora, conversa. Seja aquela mãe que não é a barraqueira. Não é essa mãe, se você quiser ser, aí fica por sua conta e risco. Eu não estou incitando ninguém a ser barraqueiro, não é isso que eu estou falando. Você vai ser um agente de conscientização. Só isso. Você marca uma reunião de 30 minutos, você fala sobre a deficiência, você fala sobre uma adaptação razoável, você fala sobre uma necessidade de trazer uma psicóloga para conversar com as professoras. Por que não fazer uma capacitação? Gente, olha, diretora fulana, eu percebi que está precisando de uma capacitação aqui em autismo, porque tem quantas crianças autistas aqui ficam desregulando e ninguém sabe o que fazer. Vamos chamar uma analista do comportamento aqui para dar um mini curso. A gente não conhece, eu indico, tá aqui a fulana, aí você indica, né? Traz um PDF para essa diretora, entrega para ela sobre o que é distonia, o que é, paralisia cerebral, e assim a gente vai trazendo material. É isso que a gente tem que ser, porque é isso que vai trazer as outras pessoas para pertinho da gente. Se a gente ficar com briga, enfrentamento, a gente pode até ganhar alguma coisa, mas a gente afasta as pessoas. Então, a gente tem que ser agente de conscientização, tá? Então, é isso que precisa ser. Ah, perfeito. Tem um tema para falar. Em 2024, finalzinho de novembro, por iniciativa do Voz da Sonia, a deputada federal Silvia Ayampi, ela ouviu o nosso clamor e deu entrada, né? A autoria dela, esse projeto, na inclusão da, da distonia como deficiência no Brasil. Infelizmente, a distonia ela ainda não é reconhecida como deficiência. Então, há casos e casos. Por exemplo, um caso bem mais leve, talvez a pessoa não se enquadre, mas, por exemplo, há casos que há grande necessidade. E acompanhando o projeto lá na Câmara, tá bem, tá bem, tá bem na frente, assim. Houve até uma reportagem da deputada dia 28 de fevereiro, no Dia das Doenças Raras, falando sobre a importância da inclusão da distonia da alteração, né, da Lei 13.146 de 2015, já lembrei. Olha, decorou mesmo. Já aprendi, já estou saindo daqui aprendendo alguma coisa, tá vendo, pessoal? Aí ela propõe esse projeto, esse PL, ele propõe a fazer essa alteração, inclusão da distonia como deficiência no Brasil. E aí eu queria, assim, nesse crime, saber o que podemos fazer para que isso aconteça de verdade, porque de fato, assim, aquela coisa assim, está lá. Eu sei que está lá nas comissões, eu sei que está lá para ser votado, tá nas mesas, eu sei que está tramitando, que está andando, mas assim, o que a gente precisa fazer mais além de ir lá conversar, de contar a nossa história, de pedir, de chorar, para fazer com que eles se comovam com a nossa história, mas também fazer com que essa lei seja aprovada. Essa e tem mais uns 3 PL também que vai ajudar muitas pessoas. Sim, maravilhoso. Fiquei muito feliz de saber desse projeto de lei do ano passado, né? Eu espero que não demore muito para ser aprovado, como foi a LBI. Né? Se Deus quiser, vai ser uma coisa bem mais rápida. Mas uma coisa importante, que até eu tinha colocado para falar no começo da live e não falei, é o conceito de deficiência que a gente tem na Lei Brasileira de Inclusão. Porque é uma coisa importante mesmo da gente conhecer é que não é qualquer condição que vai ser considerada deficiência para fins de direitos, né? É necessário que essa condição ela traga impedimentos
para o desenvolvimento social dessa pessoa. A gente tem o artigo 2º lá da Lei Brasileira de Inclusão, que ele fala exatamente isso, né? Que ele fala que é quando essa condição ela se torna um impedimento. Primeiro, ela tem que ser de longo prazo, né? E ela se torna um impedimento ali para a interação social, para o desenvolvimento daquela pessoa em igualdade de condição com as outras. É um conceito aberto, mas na prática significa assim, tem que trazer prejuízo. Prejuízo, por exemplo, acadêmico, prejuízo no trabalho, prejuízo nas relações sociais, ao ponto que essa pessoa ela precisa então de algum tipo de suporte, né? Algum tipo de acessibilidade para ela estudar, para ela trabalhar, para ela conviver na sociedade, né? Então, aí configura a deficiência. Então, esse projeto ele tem tudo para ser aprovado, né? Porque se a pessoa com distonia ela tiver essa característica que eu falei, ela vai precisar ter acesso aos direitos, né? Se não houver prejuízo no desenvolvimento dessa pessoa, então ela tem a distonia, mas ela talvez não vai ter acesso a alguns direitos que a pessoa com deficiência tem, tá? Então, isso vai esse caminho, ele é tão valioso quanto o resultado. Esse caminho do PL, né, que a deputada, né, que eu esqueci o nome Silvia dela, Ayapi. Silvia Ayapi, esse PL, que foi iniciado em 2024, esse caminho dele pelas comissões é uma rica oportunidade de o quê? Conscientização. Aquela coisa que eu falei lá da escola, agora é a mesma coisa. É como se o Congresso, as assembleias fossem pequenas escolas, né? No caso, o Congresso é uma grande escola, que você precisa conscientizar os deputados e os senadores. Eles não sabem o que é distonia, eles não sabem o que é a realidade de uma pessoa com distonia, eles não sabem o que uma pessoa com distonia precisa, eles não sabem que se essa pessoa tiver o tratamento adequado, ela pode ter uma qualidade de vida e ser um contribuinte, ser um estudante, ser um trabalhador, que vai gerar riquezas. Não é isso que se espera, né? Todos nós possamos contribuir gerando riquezas e crescimento para a nossa nação. Então, as pessoas com deficiência também podem e devem, né, participar do crescimento da nação. Então, eles não sabem disso. Quem vai ensinar? É a Kedna, é a Tássia, a Fernanda, e quem mais entrar? Somos nós que vamos ensinar para eles. Então, cada comissão, passou na comissão de Seguridade Social e Família, vai para a comissão de trabalho, cada uma dessas comissões é uma oportunidade de fazer uma audiência pública, de trazer mais conhecimento, visibilidade, mostrar aqui no Instagram o avanço passo a passo, né? Até que quando chegar lá na aprovação, já vai ter assim um ganho gigantesco que vai para além da aprovação. Porque o que adianta aprovar uma lei e não ter a conscientização necessária, né? A gente precisa trabalhar no processo também da tramitação legislativa. E contem comigo, tá? Moramos aqui em Brasília, estamos pertinho aqui do Congresso, e eu gosto muito de fazer esse advocacy, né? Que é esse trabalho de visitar parlamentares, conversar com eles, apresentar o projeto, pedir aprovação. O nome disso é advocacy, né? Que chama, né? É quando não é exclusivo de advogado, mas é no sentido de você estar fazendo um corpo a corpo ali com os parlamentares em busca da aprovação de um projeto. Esse trabalho do advocacy, que é marcar reuniões nos gabinetes, falar com os parlamentares, ele é muito importante para a causa, tá? Então, é isso que temos que fazer. Nossa, eu estou muito feliz de poder contar com você. É fundamental para nós. Pessoas que saibam, que tenha mais conhecimento, que a gente que saiba falar, que saiba levar esse conhecimento, que é, acima de tudo, que é ter conhecimento, né? Mas também tem que saber transmitir esse conhecimento para as pessoas, porque é o que você falou aí. Eles não sabem o que é distonia. Eles estão ali naquele processo ali. O que é distonia? E afinal, o que é distonia? E acredito que eles devem, né, fazer essas perguntas. Uma coisa que eu comento assim com o pessoal, caramba, a gente tem que. Cadê o pessoal da distonia? Vamos lá, marca esses parlamentares aí, marca, eles vão chegar na caixinha deles lá. Ah, mas é o pessoal da distonia, que eles vão se perguntar. Provavelmente
vão entrar, né, aqui no Instagram, vão olhar, porque o número de pessoas marcando esses parlamentares, com certeza eles vão notar. Vão notar que essas pessoas estão ali buscando atrás dos próprios direitos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, você tem que ir lá na Câmara. Não, gente. Hoje tá tão fácil, né? A internet está aí para nos ajudar, para disseminar conhecimento, levar informação. É interessante, sim. Seria interessante uma galera lá participasse de uma audiência pública, estivesse lá, mas assim, se não pode, quem tá aqui na internet falando sobre a PL, marcando esses parlamentares aqui, é onde vai estar o voto. A canetinha tá lá, mas nós estamos aqui para nos unir para fazer acontecer. Sim. Que é aquele negócio. Sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? Eu lembrei disso. Certeza. Quem não é visto não é lembrado. Com certeza. Precisa ser visto, né? E ouvido. Né? Visto e ouvido. Exatamente. Foi muito bom. O papo passou rápido, né? São quase 8 horas. Quase 8 horas. Ai, quase 8 horas. Eu gostaria de agradecer. Nossa primeira live aqui no Voz da Titania. É uma honra tê-la conosco. Foi um prazer sensacional ter aqui. Muito conhecimento, enriquecedor. Eu aposto como que as pessoas, os nossos espectadores gostaram muito. Eu gostaria de que você deixasse uma frase pessoal, as pessoas que têm deficiência, os cuidadores, nossa sociedade no geral. Eu nem tinha pensado numa frase de fechamento, eu até gosto mesmo. Enfim, mas eu vou encerrar falando para vocês que a gente precisa ter esperança, né? A gente precisa ter esperança, porque senão a gente desiste no meio das dificuldades, né? Então, nunca deixe de ter esperança, né? Nos tratamentos para o seu filho, né? No acesso dele para a escola, né? Eu sei que é difícil encontrar pessoas realmente boas, pessoas que vão realmente somar forças no cuidado, né, dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama e que tem alguma deficiência, mas não desista, tenha esperança, porque hoje a gente colhe os investimentos de pessoas de 50, 100 anos atrás. Porque, como eu falei no comecinho da live, né? Num passado não tão distante, muitas vezes havia o quê? O enclausuramento. O enclausuramento dessas pessoas. O direito era negado o direito de existir. Não tinha o direito de existir na sociedade. E até hoje tentam, né, empurrar para ficar preso dentro de casa. Né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, a gente tem a possibilidade, sim, de levar para os espaços públicos, para as igrejas, para os shoppings, para as escolas, para todos os espaços públicos, né? Mas vamos ter paciência também, né? Vamos ter paciência, porque se a gente se encher de raiva e ser aquela pessoa briguenta, aquela pessoa belicosa, a gente não vai ganhar muita coisa. Então a gente precisa ser esse agente de conscientização. E a gente só consegue ser um bom agente de conscientização tendo conhecimento, tendo paciência e não desistindo. Né? Paciência com as pessoas e não desistindo. Então, a minha mensagem tenha esperança, continue fazendo a diferença no espaço onde você está, no lugar onde você está. Ah, mas eu não sou conhecido. Não tem problema. Seus filhos, seus pais, os seus irmãos, a sua própria família, a sua vizinhança, as famílias dos amiguinhos da escola. Tudo isso é oportunidade para você ser um agente de conscientização. Né? Então, minha mensagem final é essa: tenha esperança, não desista desse processo e vamos ficar sempre juntos, né? Vamos somar forças, a gente não está sozinho. Contem comigo, contem com Vozes da Distonia, contem com a Kesna, com a Tássia, com tantas outras mulheres e homens tão engajados. A gente, juntos, realmente somos mais fortes. A frase também é um clichê super batido. Mas, de fato, a gente não está sozinho. A gente tem uns aos outros, né? Então, vamos permanecer firmes, que a gente vai vencer essas batalhas.
Ah, eu estou muito feliz, muito obrigada. Muita informação e eu estou muito feliz de poder contar com você. É isso que nós estamos precisando, de mais forças, de mais mãos. É, bom, eu queria deixar alguns recadinhos. Um que logo mais tem o próximo episódio do podcast, tanto no YouTube, Spotify e alguns trechos aqui no Instagram, com o Dr. Antônio, que é neurocirurgião e funcional especialista em dor. Um, tem também um tratamento, um projeto também com desconto para terapias com valor social. Então, quem tiver interesse também é só acompanhar, fazer um cadastro lá na bio. E também sobre os 4 PLs que temos, que demos entrada lá na Câmara também. 2 deles já está bem à frente, que é esse da inclusão da pessoa com deficiência e o outro da isenção do imposto de renda, de IPI e outras isenções. Também está bem à frente. Quem quiser, puder acompanhar também, tá o link na bio, já vai direto lá no link lá da Câmara. Já dá para votar, poder comentar, discutir um pouquinho lá, que eu acredito também que ajuda nesse processo de ação. E é isso. Logo mais, soltaremos mais live, mais conteúdo por aqui. Foi uma honra ter vocês com a gente. E até mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau, noite. doutora.